Ok, pessoal, vamos lá. Alguns exercícios a gente já começou a corrigir ontem mesmo, e a gente só vai dar continuação aos que a gente estava corrigindo. Esse 28 a gente já corrigiu, o 29 a gente já corrigiu, o 30, deixa eu ver aqui, também a gente já corrigiu, o 31 não era para fazer, e aí a gente vai passar para o 32 aqui para fazer essa correção aqui, ó. O quadrilátero que você desenhou na atividade anterior, no caso, provavelmente ali na 31, é um caso particular. Mas os matemáticos já comprovaram com a propriedade que você verificou vale sempre. Em todo quadrilátero convexo, a soma das medidas da abertura dos ângulos internos é igual a 360. Isso eu já tinha falado para vocês também, né? Já tinha falado que são dois triângulos ali grudados um no outro, e esse resultado ali a gente percebe para qualquer polígono fechado, tá? Então, a partir disso, ó, sabendo disso, complete cada item com as medidas adequadas. Em um quadrilátero ABCD, então a primeira coisa que eu faço quando tem geometria é faz o desenho. Então eu vou lá, vamos fazer o desenho aqui pra gente, ó. Tem lá um quadrilátero. Opa, tem que escrever com a caneta que escreve, né? Ó, tem um quadrilátero. A gente não vai se importar muito aqui com a precisão dos tamanhos, tá? Tipo, esse aqui vai ser 45, mas esse aqui vai ser 30, mesmo sendo maior. Não, é só um esboço, tá? É só para vocês terem noção do que a gente está fazendo. Então, aqui, ó, um quadrilátero, temos uma medida de A 45, então vamos colocar os pontos aqui. Ó. A gente tem um A, um B, um C e um D. Ah, mas professor, eu quis colocar o A em outro lugar, o B em outro lugar e o C em outro lugar. Vai fazer diferença? Não vai fazer diferença, tá? A gente aqui só está fazendo um esboço e esse esboço só serve para a gente ajudar a pensar o que está sendo resolvido aqui, ó. Ele fala que a medida do A é 45, ok. Aí vamos ver a próxima medida ali, ó. Que a medida do B mede 100, então a gente tem aqui, ó, claro, ele não corresponde à realidade, porque o 100 está praticamente do mesmo tamanho do 45, mas como eu falei, é só um esboço. Ali, ó, a próxima aqui, ó, o C mede 48, então a gente tem lá em cima, ó, um C que é maior do que o 100, mas que, né, é só um esboço, aqui 48. E como é que eu faço para descobrir qual é o tamanho do D? Vamos lá. Alguém me explica? Como é que eu descubro qual é o tamanho do D? Qual é a medida do nosso D? Somar todas É as que outras. ao todo é Pode continuar lá. 360, Peraí, daí peraí. Tinha, tem ô que... Gabriel, peraí, tinha uma outra pessoa falando antes ali. Quem que estava falando antes ali? Desculpa, eu acho que era A a Maria. Júlia. A Júlia. Pode falar então, Júlia, por favor. Primeiro você vai somar todos os outros ângulos Isso. e vai diminuir pelo número que tem que dar no total. Isso. Qual que é o número que tem que dar no total ali que a gente já viu ali? 360, né? Então eu vou somar esses três ângulos e vou fazer isso até chegar a 360. Ou fazer essa equação aqui que eu acho que fica até mais fácil. Fazer assim, ó. 100 mais o 45 mais o 48 mais o x, que é o nosso ângulo que está ali do lado, igual a 360. Aí é fazer praticamente a mesma coisa que a Júlia falou. Ó. Somos 3 e subtrai do 360 e chega no valor do x. Ó. Então, 45 mais 48 vai ficar 93. 93 mais 100 fica 193 aqui. Ó. Então, fica 193 mais o x igual a 360. 360. Continuar fazendo essa conta aqui do outro lado. Então aqui ó, vai ficar x igual 360 menos 193. Vou ver quem está entrando aqui agora. Tem alguém entrando. Brenda, eu acho que. Oi, sou eu. Ah, tá. Tem um segundo aqui, você vai. É você mesmo, né? Bianca Plentes, né? Aham. Tá, beleza. Permiti aqui. Ok.
Então, aqui, ó, a gente vai fazer essa subtração, vai ficar 160 mais o 7, fica 167. Então, o nosso x igual a 167. Pronto. Então, a gente chega ali que o resultado do nosso x é 167, e essa é a resposta que a gente vai dar para esse valor aqui do D que está faltando. Vamos para a próxima aqui, ó, questão B. Se um quadrilátero tem dois ângulos retos e um ângulo cuja medida de abertura é de 66, então o quarto ângulo tem a medida de abertura de... Então vamos fazer o mesmo esquema aqui, ó. Como é geometria, sempre faço o desenho como eu falei ali para vocês, ó. Então vamos lá, a nossa B é uma figura que tem dois ângulos retos. Tá, eu vou fazer até com um ângulo reto aqui para facilitar, para ficar bonitinho aqui para nossa vida. Então aqui, ok, a gente tem um ângulo reto que é 90, tem um outro ângulo reto que é 90, tem aqui um ângulo que é 66, e tem um outro ângulo aqui, é o quarto ângulo que está faltando, que vai ser o nosso x. Então faz o mesmo esquema do anterior, ó, 90 mais 90 mais 66 mais o nosso x, e isso vai ser igual a 360. Ok, 90 mais 90 vai dar 180. 180 mais os 66 vai ficar 246. Então, vai ficar aqui, ó, 246 mais o x igual a 360. E aí eu faço o mesmo esquema que eu fiz ali na conta passada. Faz x igual a 360 menos 246. E isso vai dar, deixa eu ver, se fosse 250, ficaria 110, mais 4, 114. Opa, 14, aqui faltou um aqui na frente, 114. Nosso x igual a 114. Pronto, chegamos no resultado ali do número que estava faltando. Vamos para a próxima aqui, ó. Se um quadrilátero é tal que a medida do M mais a medida do N mais a medida que é igual a 200, é igual a 205, então a medida do O mais a medida do P vai ser quanto? Nesse caso aqui, ó, é como se a gente estivesse trabalhando com duas incógnitas ao mesmo tempo. Tem o ângulo M, tem o ângulo N, tem o ângulo O e tem o ângulo P. Vou fazer o desenho dessa figura. Então a gente tem aqui, ó, um quadrilátero qualquer, M, N, O, P. Ele está falando o seguinte, ó, que a soma desses dois ângulos aqui, ó, vai dar, vou colocar um maisinho aqui no meio, vai dar 205. Quanto que dá os outros dois ângulos? É só pensar, 360 menos esse 205 aqui, e a gente vai chegar em 155. Então, a medida, ó, medida do ângulo P mais a medida do ângulo O vai ser igual a 155. Não entendi. Não entendeu? Vou desenhar aqui para você melhor. Olha só. Ele está falando o seguinte, ó, vou ler de novo aqui, ó. Ele fala que a medida do M mais a medida do N é 205. Então, eu vou escrever isso lá no nosso quadrinho, ó. A gente tem, ó, 205 mais a medida do ângulo O, que eu não tenho, mais a medida do ângulo P, que eu também não tenho. Isso vai dar 360. Ok? O que você faz aqui? Você tem dois números, tem o 360, tem o 205. Quando eu fizer a subtração, que era o que a gente estava fazendo antes, vai ficar assim, ó, desse lado, a medida do O mais a medida do P, que eu não sei quanto que é e também não me interessa quanto que é cada um separado, vai ser o 360 menos o 205, que vai dar 155. A conta é fácil. A ideia é só pensar, ó, esses dois caras aqui, ó, é um bloco só. A medida desses dois, que eu não sei quanto que é 155. E é o que ele está perguntando, tá vendo? Ó? Então, qual vai ser a medida do O com a medida do P junto? E pronto, acabou. Ele não está perguntando qual que é o valor especificamente do O ou qual especificamente é o valor do P. Ele está perguntando quanto que é a medida do O mais o P junto.
pronto, a gente sabe. Porque a ideia é só usar que a soma dos ângulos internos é 360. Se eu sei que a soma de dois pedacinhos vai dar 205, quanto que vai dar a soma dos outros dois pedaços? É o que está restando. Pronto. Vamos para o próximo exercício aqui, ó, o 33. O 33 é uma equaçãozinha, que são equações bem simples para a gente resolver. Ó. Deixa eu fazer o desenho aqui para ficar mais fácil. Aliás, eu nem vou pegar e fazer o desenho lá, porque o desenho aqui está bem feito, eu só vou montar a equação. Tem que pensar o seguinte no 33A, que a soma desses ângulos todos aqui ó, vai dar 360. Então, eu tenho que fazer x mais esse carinha aqui, mais esse carinha aqui, mais esse carinha aqui, igual a 360. É isso que eu vou fazer aqui no nosso quadrinho, tá? Ó. A medida do A vai ser o seguinte, ó, x, que é o primeiro dos ângulos, mais 2x mais 30, mais 2x mais 30, mais x, e o último ali, 3x menos 20, mais, vou colocar aqui embaixo, 3x menos 20, isso tudo tem que ser igual a 360. Ok, então a gente vai juntar os x, vai juntar os números e fazer a equação aqui, ó, x com 2x dá 3x, com mais x fica 4x, mais 3x fica 7x. Então, aqui a primeira parte desse lado fica 7x. Agora, vamos fazer os números aqui. Ó. 30 menos 20 fica 10. Então, mais 10 igual a 360. Esse 10 vai pular lá para o outro lado. Então, vai ficar 7x igual a 350. Só passei lá para lá subtraindo. E o meu x vai ficar igual a 50. Acabou a conta, só que o que eu vou fazer? Eu vou devolver esse valor aqui lá na nossa equação original e vou verificar se faz sentido. Se quando eu colocar os valores do x aqui, esses ângulos, quando eu somar de novo com o valor numérico, vai ser verdade, tá? Então, eu vou só desenhar aqui aquele retângulo ali, só para a gente entender o que está aparecendo aqui. Aqui embaixo ele fala que tem x, então aqui é 50. Lá em cima ele também tem x, então aqui também é 50. Vamos olhar aqui esse outro ângulo ali, ó. Ele tem 2x mais 30, então 2 vezes o 50 dá 100, e 100 mais o 30 dá 130. Então aqui em cima teria que ser 130. E vamos ver a última parte ali de baixo. 3x menos 20, então 3 vezes o 50 vai dar 150, e 150 menos 20 vai dar 130. Então, aqui embaixo também ficou 130. Será que isso aqui realmente monta um quadrilátero? Sim, ele vai montar um quadrilátero, sabe por quê? Ó, 50 mais o 130 dá 180, e aqui 50 mais 130 dá 180 também, 180 mais 180 dá 360. De fato, isso daqui é um quadrilátero. O que poderia ter acontecido? Eu ter feito a equação errado, e quando eu fosse somar os ângulos aqui, as medidas, não desse 360. Aí, provavelmente, ou vocês teriam feito a equação aqui de forma incorreta, ou na hora que foi substituir, substituiu de forma errada, tá? Então tem que prestar bastante atenção, porque a gente consegue saber se a nossa conta aqui está correta fazendo a prova real desse jeito. Ó, eu substituí aqui e verifiquei se estava correto. Nesse caso aqui estava correto, e pronto, acabou a nossa conta da A. Vamos para a B. A B é até mais fácil, porque já aparece vários valores aqui de forma explícita. Ó, aparece o 85, o 110 e o 75. Eu só tenho que descobrir o tamanho aqui ó, do nosso 3x. Então, beleza, eu vou pegar e vou copiar ali. Ó. Eu tenho 75 mais 110 mais... Qual que é o outro valor ali? 85 mais 3x, e isso é igual a 360 aqui no final. Beleza, vamos somar aqui, ó. 85 com 75 vai ficar 160. 160 mais 110 vai ficar 270. Então, desse lado aqui, ó, ficou 270 mais 3x igual a 360. Eu passo aqui o 270 para o outro lado, a gente vai ficar como 3x igual a 90 e o nosso x igual a 30. E aí a gente vai verificar se faz sentido quando a gente substitui ali. Ó.
Se x é igual a 30, 3x vai ser 90. Tá, então aqui tem que ser 90. Vamos verificar se está correto. Ó. 110 mais 90 fica 200. 85 mais 75 fica 160. 200 mais 120 mais 160 fica 360. Tá correto aqui essa B, tá? Beleza, vamos para a última aqui, que é a 34. Quais são as medidas de abertura dos ângulos internos de um quadrilátero, sabendo que a medida de abertura de um dos ângulos é x graus, e as medidas de abertura dos outros ângulos internos são o dobro, o triplo, o quádruplo de x. Beleza, vamos montar esse problema aqui. A gente tem um quadrilátero, que não precisa ser necessariamente esse desenho aqui, mas é um quadrilátero qualquer, mas que a ideia é assim, ó, um é x, então aqui é x, o outro é 2x, tudo bem que não está proporcional, mas a gente deixa assim. O outro é 3x. E o último aqui vai ser 4x. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar esses caras aqui todos e dizer que são iguais a 360. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3, 4. Aliás, 3 mais 3, 6. E 6 mais 4 daria 10. Então, isso daqui fica 10x igual a 360. O meu x igual a 36. O que eu tenho que fazer agora? Substituir para verificar se isso é verdade. Então, aqui ó, vai ficar 36, nesse ângulo. Aqui vai ficar 72. Aqui 108, porque é só fazer 36 vezes o 3. E o último aqui fica 144. Fechou. E aí a gente verifica se a soma desses 4 ângulos aqui dá 360. E vai dar, quer ver? Ó, 36 mais 144 vai dar 180. 72 mais 108 também vai dar 180. E 180 mais o 180 fica 360. Então, pronto, é verdade, de fato, que com esses ângulos aqui, ó, tipo, um que mede tamanho 1, o outro mede tamanho 2, 3 e 4, a gente consegue formar um quadrilátero que ele vai ter os seguintes ângulos: 36, 72, 108 e 144. Essa página aqui a gente terminou de corrigir. Agora, vamos dar uma olhadinha na atividade que eu encaminhei para vocês para essa semana, tá? Eu já postei lá no Classroom para vocês, também já estava avisado que ia acontecer. E essa atividade, ela é sobre os triângulos, a congruência de triângulos, tá? Que é o que a gente tinha conversado em 2 aulas anteriores. Então, as respostas que vocês têm que dar, elas sempre vão ser as seguintes: ou ele é congruente em relação a um dos casos que a gente tem, ou ele não vai ser congruente, porque com as informações que a gente tem, eu posso afirmar que ele não é congruente, ou ainda, a gente não pode afirmar por falta de informação. Como assim esse não podemos afirmar por falta de informações? Professor, Diga. você pode explicar de novo o que é congruente? É quando tem o mesmo tamanho. Tá. Tá? Tipo, a palavra congruência significa praticamente igual dentro da geometria, tá? A gente vai ter 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. Só que eu precisaria de 6 informações de cada um dos triângulos para afirmar isso. Só que a gente tem os casos de congruência, que a partir dessas 3 informações de cada triângulo, a gente pode ter a afirmativa de é congruente ou de não é congruente. Então, se eu tiver 3 informações de um triângulo e 3 informações de outro triângulo, eu consigo analisar se ele é congruente ou não. Se falta informação, se, por exemplo, eu só tenho 2 informações de cada um dos triângulos, o que vai acontecer? Eu vou colocar, não podemos afirmar por falta de informações. Tá vendo? Aqui, todos os casos de congruência, eles dependem de, no mínimo, 3 informações. Tá vendo? Ó, LLL, o que isso significa? Significa lado, lado, lado. O que significa o ALA? Significa ângulo, lado, ângulo. O que significa o LAL? Lado, ângulo, lado. E esse daqui, ó, lado, ângulo, ângulo oposto. Eu coloquei o ozinho aqui em cima porque a gente não consegue escrever de forma linear o O subscrito, tá? Que é o ozinho na parte de baixo
nesses textos que a gente escreve aqui, tá? Então eu acabei colocando lá em cima e isso aqui vai ser a nossa representação de ângulo oposto. Se vocês têm dúvida quanto a isso, voltem e assistam as aulas anteriores que a gente fez disso. Eu resolvi todos os exercícios um por um do que a gente tinha aqui no livro, tá? E os exercícios que estão aqui são muito parecidos com o que estão no livro. Então, vocês podem assistir novamente e se basear para resolver essas questões que a gente tem aqui, tá? Então, as respostas sempre vão ser ou ele é congruente em um desses casos, então a gente vai dizer sim ou não nesses um dos casos, ou ainda que ele não é congruente, se ele tiver informações suficientes para a gente afirmar, olha, não é congruente. Ou se faltar informações, vamos supor, aparece só duas informações de um triângulo. Eu posso afirmar com duas informações que é congruente ou que não é congruente? Não, porque está faltando informações. Aí, nesse caso, a gente vai colocar não podemos afirmar por falta de informações. Então, tem sempre essas 6 questões possíveis aqui que vocês podem responder. Então, é congruente, não é congruente ou a gente não pode afirmar, tá? Então, é só para lembrar que a gente já fez, eu acho que 4 aulas especificamente desse assunto, a gente leu todos os casos, eu expliquei todos os casos, eu fiz todos os exercícios ali, eu resolvi um por um. Então, se vocês estão com dúvida, voltem lá e assistam novamente as aulas, tá? Esse tipo de recurso, de poder voltar e assistir a aula, eu acho que pouca gente tem feito isso, tá? Quem volta e assiste as aulas passadas? Pode abrir o microfone e falar como é que Só quando assiste. tem, tipo, prova, eu não entendi. Hã? Só quando eu não entendi, tem, tipo, prova, daí eu... Ah, tá. Mas assim, ó, às vezes quando fica alguma dúvida também é bacana voltar, tá? Não é só quando tem prova. A gente fica muito, como é que eu posso dizer? A gente fica muito atrelado a só pensar em prova, 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 mas é importante às vezes reassistir algumas aulas, sabe? Tipo, conteúdo novo principalmente, tá? Então é legal vocês voltarem e assistirem algumas coisas, principalmente quem meio chega tarde, quem meio está dormindo naquela aula, né? Então é bem comum ter que voltar e assistir novamente ali. E pode assistir de um jeito mais fácil, assim, eu estou fazendo uma outra coisa. Vamos supor que eu estou ali lavando louça. Bota para escutar. Mas espera aí, eu tenho que assistir também? Beleza, aí você vai, senta e às vezes só escutando a pessoa já lembra, já entende o que precisava, tá? Então, dependendo de cada um, tem gente que precisa ver a explicação, tem gente que precisa escutar a explicação, tem gente que precisa desenhar, precisa escrever o que está escrito ali para conseguir entender. Então, cada pessoa tem que se adequar a essa realidade e entender o que é melhor para cada um. E tem gente que vai precisar assistir mais de uma vez e tá tudo bem com isso. E que bom que as aulas estão gravadas e aí vocês conseguem assistir novamente, tá? Beleza, vamos continuar aqui, ó, as próximas páginas de quadrilátero. E a gente vai entrar agora nos quadriláteros específicos com as propriedades, tá? Então a gente vai começar aqui, ó, com o nosso primeiro quadrilátero especial, que seria o paralelogramo. O que significa paralelogramo? Paralelo significa linhas paralelas, gramo significa linhas. Então, paralelogramo significa linhas paralelas. Então, o paralelogramo ele tem duas a duas linhas paralelas. Então, a linha de cima vai ser paralela com a linha de baixo, as linhas dos lados vão ser paralelas também e nunca vão se encontrar. Paralelo significa, se eu estender essa linha aqui, ó, elas nunca vão se bater. Isso significa paralelo. Quando não é paralelo, ela vai ser concorrente, quer dizer, ela vai se bater em algum momento, ela vai se encostar em algum momento. Nesse caso aqui, são paralelas. Beleza. E o que são... por que a gente tem que dar uma olhada aqui nesse quadrilátero? Porque ele vai ter certas propriedades que a gente vai poder utilizar para fazer as contas. Então, vamos ler quem são essas propriedades. Ó. As propriedades só estão aqui dentro desses retângulos que estão em outra cor para a gente. Tá? Então, vou ler a primeira propriedade. Ó. Em todo paralelogramo, dois ângulos opostos são congruentes. Então, o que eu estou falando aqui? Ó? Dois ângulos opostos são congruentes. Deixa eu desenhar aqui para vocês entenderem o que ele está falando. Eu tenho um paralelogramo. Deixa eu tentar fazer paralelogramo aqui bonitinho. Aí, nesse caso aqui, tem que ser bonitinho, tá? Então, vamos supor aqui. Não ficou bonito. Tá. Aqui a gente consegue imaginar que ele é paralelo, tá?
Então, vamos supor que isso aqui seja um paralelogramo, não está tão bem desenhado, que fica difícil desenhar aqui na tela. Vamos supor que isso aqui é um paralelogramo, e ele está falando o seguinte, que os ângulos opostos, o que seriam ângulos opostos nessa figura? Esse cara aqui de baixo vai ser oposto a esse. Por quê? Porque eles estão enxergando um ao outro, tá vendo? Então, esse cara aqui vai ter o mesmo tamanho do que esse. E esse carinha aqui, que é oposto a esse daqui, vai ter o mesmo tamanho. Colocando isso na prática, o que vai ser? Vou desenhar aqui para vocês entenderem super fácil. Congruente? Então, se aqui é 30, o que vai acontecer com o cara lá de cima se eu colocar o x? Qual vai ser o valor do x? 30 também? 30, acabou. Tá vendo? Tipo, é super fácil. Então, essa afirmação está dizendo, olha, os ângulos que são opostos num paralelogramo têm o mesmo tamanho. Pronto. Aí, se eu colocar aqui a outra informação, vamos supor, se aqui é 30, eu sei que esse carinha aqui, ó, tem que ser 150. Quanto que vai ser o meu y aqui de baixo? 150 também. 150 também. Apareceu até com eco aqui pra gente na Brenda, ó. Porque ela provavelmente está com os dois microfones abertos e aí abriu os dois ao mesmo tempo ali. Então, ó, ficou 150. Pronto. É essa informação que aparece nessa primeira propriedade, tá vendo? Ó? Os ângulos que são opostos são congruentes e os dois ângulos que não são opostos são suplementares. O que é ângulo suplementar mesmo? Vocês lembram? Ângulo suplementar significa o quê? Que quando eu somo eles, ó, se eu somar aqui, no caso, o 1 com o 2, deixa eu arrumar isso aqui. Se eu somar o 1 com o 2, eles têm que dar 180, porque eles são suplementares. Como assim? Então, se eu encaixar o primeiro ângulo com o segundo ângulo, vai dar um ângulo raso. Então, se eu somar esse cara aqui com esse, dá 180. Que foi a mesma coisa que eu usei aqui, tá? Eu nem tinha falado ainda, mas tá vendo, ó? 30 mais o 150 vai dar 180. Fácil. Vamos entender o que tem, onde que aparece exercício com isso? Então, vamos passar aqui embaixo. Olha só, aparece esse exercício aqui. Isso daqui, ó, é um paralelogramo. Se aqui é 50, aqui no C, qual vai ser o tamanho desse ângulo? Qual é o tamanho aqui do ângulo C, aqui embaixo? Que não tem nenhuma incógnita, mas eu estou querendo colocar uma incógnita. 50 também. Se aqui é 50, quanto que vai ser o ângulo que não é concorrente a ele aqui, ó? O X vai ser quanto? Quanto que vai ser o nosso X? Aí não sei. Eu acabei de falar, ó, que a soma deles dá 180. Então, se aqui é 50, quanto que falta para chegar a 180? 130. 130, tá? Então, aqui o x vai ser 130. Então, o que acontece? Se aqui é x igual a 130, o que está faltando aqui do lado também vai ser 50 e acabou, tá vendo? Exercícios bem fáceis de resolver, é só entender o que está desenhado aqui e pronto. Vamos continuar aqui na próxima propriedade. Então, a primeira propriedade é referente aos ângulos. A segunda propriedade vai ser referente aos lados. Lados opostos são congruentes. O que quer dizer com isso? Vou fazer o desenho de novo aqui do nosso paralelogramo. Deixa eu apagar aqui. E vou colocar aqui em cima. Se aqui em cima é 10 centímetros, o quanto vocês vão achar que é aqui embaixo? Acabei de ler aqui. Também. 10 centímetros também, porque ó, em todo paralelo, os lados opostos, em paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Então, se aqui em cima é 10, aqui embaixo também tem que ser 10. Se aqui do lado fosse 8 centímetros, quanto seria aqui do lado? 8. 8 centímetros, tá vendo? É bem fácil. Então, ó, essa segunda afirmação fala que os lados opostos, né, no caso, são congruentes. Beleza. Primeira propriedade fala sobre os ângulos, a segunda fala sobre os lados. Tem uma terceira propriedade? Tem uma terceira propriedade. Ó. Em todo paralelogramo, as diagonais se interceptam no ponto médio. O que seria o ponto médio? Significa o ponto que divide elas exatamente no meio. Ok.
Vou fazer mais um desenho aqui para vocês entenderem esse lance aqui do ponto médio. Paralelogramo um pouquinho maior aqui para a gente conseguir desenhar melhor o ponto médio. Eu tenho aqui essa diagonal e a gente tem essa diagonal aqui. Oh, tá bem bonito esse negócio, hein? Vamos supor que aqui fosse 10 centímetros. Esse pedacinho que vai daqui até aqui. Quanto vocês acham que seria nesse pedaço aqui do lado? 10 centímetros. Por quê? Porque as diagonais se cortam exatamente no meio. Vamos supor que aqui do lado fosse 8 centímetros. Quer dizer, o pedacinho que está daqui até aqui. Quanto que vai ser esse pedaço daqui de baixo que vai daqui até a outra ponta? 8 centímetros. 8 centímetros. Também bem fácil, tá vendo? Então, Demais. é bem fácil, entendeu? Então, o que eu tenho que fazer para lembrar dessas propriedades? Tem 3 propriedades, a gente vai anotar, tá? Eu vou fazer esse desenho aqui, eu gostaria que vocês anotassem aí no caderno de vocês para resumir essas propriedades. Tem 3 propriedades, tá vendo? Ó, a primeira propriedade fala de ângulos, a segunda fala de lados e a terceira fala de diagonais. Então, vamos anotar aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó, P1, que é a propriedade 1, tá? A P1 significa o quê? Ângulos opostos. Bem ruim de escrever aqui. Ângulos opostos são congruentes. Ok? E na P1 ainda tem a seguinte informação, que os ângulos que não são opostos, eles são suplementares. Então, também tem que colocar essa informação aqui, ó. Ângulos, eu vou colocar ângulos adjacentes, tá? Em vez de colocar opostos, como tá aparecendo aqui, ó, eu vou colocar ângulos adjacentes. Como assim adjacentes, professor? Adjacente significa vizinho, tá vendo, ó? O A é vizinho do B. O A é vizinho do D. Então, esses ângulos aqui, ó, são ângulos adjacentes. Isso a gente já viu também no ano passado, tá? Quando a gente estava estudando o ângulo. Então, eu vou colocar aqui, ó, ângulos adjacentes. Eu vou colocar aqui... eu vou acabar simplificando aqui, porque não daria para escrever tudo aqui, tá? Ângulos adjacentes são... Opa, som nada. Som é Goku. São... suplementares. Esse ezinho aqui me mata na hora de escrever. Suplementares. Pronto, tá? Então a primeira propriedade é essa, que é o que está escrito aqui, ó. Tá? Ele fala essas duas coisas nessa linha zona grandona aqui. Então a nossa P1, que é a propriedade 1 dos paralelogramos, vai ser isso. Quem vai ser a nossa P2? Em todo paralelogramo, lados opostos são congruentes. Então eu vou colocar a nossa P2 aqui, ó. P2, lados opostos. Essa é bem o que está escrito ali. Lados opostos são congruentes. São congruentes. E a nossa P3, que é a última propriedade, vai ser o quê? Vamos ler o que está escrito ali? As diagonais se cortam no meio. Pronto. Diagonais se cortam ao meio. Então, beleza. Vocês escreveram essas 3 propriedades aí no caderno e, a partir disso, vocês conseguem resolver essa nossa página aqui, 133, tá? Todos os exercícios
tratam diretamente dessas três propriedades. Então, ou você vai usar um, ou você vai usar outra. Olha só, a 37 aqui ó, é super fácil. Ó. Essa daqui é um exercício que fala das diagonais que se cortam no meio. Ó. Se aqui é 4, o y vai ser 4. Se aqui é 2,5, o x vai ser 2,5. Super difícil, tá vendo? Acabou o exercício 37. Tá? Então, assim, ó, bem rapidinho de fazer. Em vez da gente começar a fazer esses exercícios agora, a gente vai fazer uma pausa, tá? Aí a gente volta 10h15. Repetindo, a gente volta 10h15. Pausa agora, Ok. volta às 10h15, tá? Vou fazer aqui uma pausa na gravação. Vou cortar meu microfone que eu não aguento mais falar.